L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez. Il n'y a rien de plus Salve galera, tudo bom com vocês? Cara, eu tô com uma preguiça de um calor inexplicável e hoje não é meu aniversário, mas eu tomei muitos bolos hoje na clínica, inclusive hoje é episódio especial, como todo episódio especial, mas hoje é especial de um jeito diferente. Hoje é um episódio no divã, que eu tô aqui na sala de atendimento, que eu só venho nas quintas-feiras e geral não veio hoje. Mas remarcados estão. Eu aproveitei e vou gravar aqui no divã ou para acabar com o juízo. Então essa voz mais lenta, mais rouca, é uma voz especial. É uma voz do divã. Que ironia, né? Que ironia gravar o Para Acabar com o Juízo, um podcast sobre o Anti-Édipo no divã. Estamos com tempo, bastante tempo até. E queria mandar um abraço pro Marcos, que não só deixou um recado lá na caixinha de perguntas do Spotify, perguntando de um livro que não existia, porque eu inventei, como depois ainda falou comigo lá no Twitter. Forte abraço, Marcos, satisfação enorme. Fez um elogio muito bonito, falou que o podcast é interessante, tem uma vibe lo-fi. Eu falei com ele que é o barulho de chuva, de rádio no fundo e uma gravação pitoresca do celular. Forte abraço. Que mais? Menino, também tô fazendo um texto com uma amiga minha sobre o sustentar na clínica, né? O termo é um verbete, sustentar e pensar, né? O Winnicott tem a coisa do hold e tal. O Kellerman tem a coisa de sustentar a forma no corpo. Interessante a palavra sustentar. E aí a gente foi vendo assim, já tinha uma ideia disso, né? Como que se aproxima, o sustentar tem certas aproximações com o conceito de território, não no antiédipo. Eu entendo que o território no antiédipo é mais essa ligação possível entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. Mas no meu platôs. E aí eu comecei a folhear de novo acerca do ritornelo, ou sobre o ritornelo, que está no volume 4 do meu platôs. Que texto bonito. Eu achava que era um texto incompleto, meio safado, mas eu acho que tá tudo ali, cara. Leiam o acerca do ritornelo. Por sinal, mandar um outro abraço aí agora pro Léo, também falou comigo lá no Twitter. Falou que me acompanha, deve ser provavelmente por aqui, né, pelo podcast. Dá um abração, Léo, quando você ouvir isso aqui, que tá fazendo um trabalho interessante aí de pensar essa noção, esse conceito de território. Mas porra, fiquei de cara, porra. E aí deu vontade de terminar o Anti-Édipo logo pra gravar o Para Acabar com o Juízo 2, O Inimigo Agora é Outro, e sobre o meu platôs. Mas também, né, quando começar o do meu platôs, vai demorar tanto pra chegar no sobre o ritornelo, né, que é o platô 10, se eu não me engano, não é? Vamos lá na ordem. Tô com tempo sobrando hoje mesmo. Espero que vocês também tenham. Essa voz tá baixa, né? Eu vou botar lá alto. Se bem que eu tô com o microfone bem perto aqui da boca, mas vou botar alto o volume na edição. Que a gente começa com Rizoma, aí depois é Um Sol, Vários Lobos, aí depois o terceiro platô é o Geologia da Moral, Quem a Terra Pensa que é, melhor título possível. Aí o quarto platô começa o volume 2, né, nas obras brasileiras. Você tem o Postulados de Linguística, acho que é isso. 1923, Postulados de Linguística, quase que certeza que é isso. Depois você tem o 5 sobre alguns regimes de signo. Aí você tem o volume 3, que é o Bagaceira, é o mais pop análise na veia, que é o platô 6, Como Construir para Si um Corpo Sem Órgãos. Aí você tem o platô 7, que é um dos meus favoritos, fan favorites. Eu tenho 3 fan favorites nesse livro. E um deles é esse, Ano Zero, Hostidade. Muito bom. E aí você tem o... Agora eu confundo... não, é isso mesmo. Aí você tem esse, o 7,
Aí você tem 8 ou 3 novelas, ou O Que Aconteceu, muito bom também, mas é um alto plágio legal do Deleuze, que metade do texto está lá no Diálogos, com a Claire Parnet. Aí você tem o 9, que é o Castanhedaço, né, que é o Micropolítica e Segmentaridade. Tá de parabéns também, lindo texto, muito Gabriel Tarde. Aí, esse é o 9. Aí você tem o 10. Aí o 10 é aquele calhamaço lá do volume 4, né, que é o Devir Animal, Devir Imperceptível, Devir Intenso. Lindo texto, lindo texto. É o Schubert. É um cara que é doido aí da música clássica, né, que é perseguido pelo Lá, pela nota Lá. Eu acho que o texto termina assim, ou o texto Ritornello que termina assim? Um dos dois textos termina assim. Aí nunca confio em mim, eu só falo merda. Aí você tem, então, o 11º, sobre o Ritornello. Acerca do Ritornello, lindo texto. Aí você tem o volume 5. Aí o volume 5 tá lá, né, bonitão. É igual o disco de rock, né, cara? Você fica assim, caralho, igual um disco do Pink Floyd, você fica, caralho, 15 faixas fodas e tal. Aí, e eu não falei, não, e aí o Ritornello talvez seja um dos meus fan favorites. São 3, né? Eu sou muito alternativo, você vai ver. Aí você tem o 12º, que é o Tratado de Nomadologia. Top. Não gosto muito não, mas é top. Aí eu acho que você tem a grande conclusão, o capítulo 4, assim, do Antiédipo no Mil Platôs é o 12 e o 13, né? E o 13 é ninguém mais, ninguém menos que Aparelho de Captura, né? Top também. Que é a continuação do Tratado de Nomadologia, né? E top, top. Nossa, aí é doido. Isso aí o final eu li meio vertiginosamente, assim, da última vez que eu li, que eu falei, caralho, tá tudo aqui, né? Que tipo, como é que é a conclusão da mega máquina capitalista aí na cabeça dos caras e o combate com o dever minoritário, bem interessante, velho. Tá o ouro ali, eu acho que pra onde eles querem chegar, assim, né, no Meu Platoso. E aí, finalmente, você tem o 14º, que é o Liso e o Estriado, que aí, isso que é ser underground, pra mim é um fan favorite também. Que eu acho que os 3, né, o da Rostidade, esse do Ritornello e esse do Liso e o Estriado, eles compõem bem uma clínica corporal, assim, com a esquizoanálise. Onde a gente troca essa ideia aí em algum lugar. Claro que também o Como Construir para Si um Corpo Sem Órgãos, né? Mas meio batido, né? Eu acho meio piegas. Esse texto é muito bom, mas é meio cafona. E aí você tem 15º platô, que é o Conclusão, que só deve ser lido no final, que é eles tentando entender o que eles fizeram. Assim, tipo, caralho, o que a gente fez aqui? Nem a gente entendeu essa porra. É um glossáriozão, né? Um glossário de luxo. Mas enfim, viu? Tanto que eu queria fazer um para acabar com o juízo do Meu Platôs, que eu já praticamente fiz um episódio só disso, né? Deixa eu botar o despertador aqui, senão já são 7 minutos de introdução. Gastando. Tá. Que horas são agora? 4h51. Horário super atípico de se gravar podcast. E a gente vai até 5h11. Pronto. 20 minutinhos. Vou apoiar no celular aqui no meu peito. Espero que a acústica esteja possível, porque eu vou associar livremente aqui nesse divã junto com os meninos aqui, Deleuze e Guattari. E aí a gente está ainda terminando a seção 3.6.5, a desterritorialização desse pod, que é a dívida infinita, os tijolos, sobrecodificar os frutos. Aí no caso a gente está na página 264. Já indico para vocês onde foi que eu falei que eu ia voltar. Eu falei que eu ia voltar. Se você pega lá de baixo da página 264, você vai subindo um pouquinho assim. Aí sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas. E aí tem codifica, ponto, a sobrecodificação começa o período. Aí a gente vai daqui e logo mais a gente está no 3.7, a representação bárbara ou imperial. Então vou daqui, tá bom? Com licença. Vou contar um sonho para vocês. A sobrecodificação é precisamente a operação que constitui a essência do Estado, que mede ao mesmo tempo sua continuidade e sua ruptura com as antigas formações. O horror dos fluxos do desejo que não seriam codificados, mas também a instauração de uma nova inscrição que sobrecodifica e que faz o desejo a coisa do soberano, ainda que como instinto de morte. As castas são inseparáveis da sobrecodificação, que aqui já não é mais aliança simplesmente, né? Tá falando de castas, né? Dessas ordens estratificadas da sociedade, né? E implicam, entre aspas, classes dominantes
que não se manifestam ainda como classes, mas que se confundem com um aparelho de Estado. Quem pode tocar o corpo pleno soberano? Eis um problema de casta. Quem é que está mais perto ali, né? Tem uma piramidificação, né? Eles vão falando disso, eu vou lembrando de pirâmide, né? Tem uma piramidificação da sociedade. É a sobrecodificação que destitui a Terra em proveito do corpo pleno desterritorializado e que, sobre este corpo pleno, torna infinito o movimento da dívida. Potência do pensamento de Nietzsche. Marcar a importância de um tal momento que começa com os fundadores dos estados. Esses, entre aspas, artistas de olhar de bronze que forjam uma engrenagem assassina e impiedosa. Trecho do Genealogia da Moral, segunda dissertação, se eu salvo engano, lá para 14º aforismo, que opõe a qualquer perspectiva de libertação uma impossibilidade de ferro. Não que esta infinitização, como diz Nietzsche, possa ser exatamente compreendida como uma consequência do jogo dos antepassados, das genealogias profundas e das filiações extensas. Travessão, mas antes, quando essas são curto-circuitadas, raptadas pela nova aliança e pela filiação direta. É um golpe rápido, né? Um golpe do acaso quase, né? E é isso... porque o Nietzsche tem muito esse argumento, né? Porque os déspotas vão justificar que são seus antepassados que o levaram ali, que o conectam com Deus, né? E na verdade chega um ponto que há confusão, né? Mítica entre antepassados e deuses, dependendo da sucessão de vitórias que um povo alcança, né? E uma pessoa alcança também. Mas aqui eles estão falando que, na realidade, por mais que se pareça, é de um só golpe, né? Que essas são curto-circuitadas, as genealogias e as filiações extensas, raptadas pela nova aliança e pela filiação direta. É aí que o ancestral, o senhor dos blocos móveis e finitos, é destituído pelo Deus, aí que eu falei, o organizador imóvel dos tijolos e do seu circuito infinito. Muito legal, muito bacana. Leiam Nietzsche aí, gente. Leiam Genealogia da Moral para acompanhar esse trabalho do Deleuze e Guattari. Eu estou na dívida com o Capital, o primeiro tomo do Capital, que estou bem a fim de ler, uma hora. Vamos lá. 3.7. A representação bárbara ou imperial. Barulhinho de sonho. Pô, podia fazer uma sonoplastia, né? Tem muito tempo que eu não faço a sonoplastia nesse negócio. Fazer uma harpazinha assim. Como eu tô com tempo livre, hoje eu vou fazer, né? Botando esse trecho aqui, um barulhinho de harpa, como se fosse um outro capítulo do sonho, assim. Essa é a minha harpa. Eu lembro até da introdução do White Lotus, né? Vamos lá. Saudades White Lotus. A representação bárbara ou imperial. 3.7.1. Seus elementos. Ponto, incesto e sobrecodificação. Essa é a primeira seção. O incesto com a irmã e o incesto com a mãe são coisas muito diferentes. Beleza. Tá bom. A irmã não é um substituto da mãe. 2 pontos. Uma pertence à categoria conectiva de aliança, a outra à categoria disjuntiva de filiação. Tá. Uma pertence à categoria conectiva de aliança, a outra à categoria disjuntiva de filiação. Qual e qual? Não sei, né? A mãe ou a irmã. Se a irmã é proibida, isso ocorre porque as condições... Ah, tá. Provavelmente, né? Uma aliança. Se a irmã é proibida, isso ocorre porque as condições de codificação territorial exigem que a aliança não se confunda com a filiação. É que estou imaginando isso, né? A filha, a mulher, é a possibilidade de fazer alianças, né? Com outras famílias, né? Com outros grupos. E se a mãe é proibida, isso ocorre porque essas condições exigem que a descendência na filiação não se assente sobre a ascendência. Aí eu me embolei, mas eu estou entendendo que essa parte realmente tem uma diferença, né? Um incesto conectivo e um incesto disjuntivo. Um incesto que bagunça a filiação e um incesto que bagunça as alianças, né? Por assim dizer. Sendo o que bagunça a conexão da mãe e o incesto que bagunça a disjunção, o registro e as alianças é com a irmã, pelo que eu entendi. E o incesto com a filha? E aí?
Eis porque o incesto do déspota é duplo, em virtude da nova aliança e da filiação direta. Ele começa por esposar a irmã. Aí eles começam uns papos muito doidos, né? O Aguirre, na Fúria dos Deuses, lá, o filme do Herzog, ele quer ficar com a filha, né? É um incesto de pai para filha, assim, que ele fala que ele vai começar o império com a família pura e ele tá arrastando a filha dele para cima e para baixo. Mas esse casamento endogâmico proibido é feito por ele como quem se acha fora de sua tribo, fora ou no limite do território. É o que Pierre Gordon mostrou no estranho livro, dois pontos. A mesma regra que proscreve o incesto deve prescrevê-lo a alguns. Então vamos voltar aqui. Pierre Gordon escreveu que a mesma regra que proscreve o incesto deve prescrevê-lo a alguns. Tá bom. A exogamia, que eu estou entendendo que é fazer aí nessas horas que o Mateus, que por sinal está com a dissertação publicada, qualquer coisa vocês procurem a dissertação do Mateus Cian para saber mais sobre os Guaranis e sobre o Mateus. Pô, parabéns aí, mas é nessa hora que o Mateus se irrita comigo, ainda bem que ele não escuta mais esse negócio, que eu não sei a diferença entre endogamia e exogamia. Eu fico aloprando aqui, chutando as coisas tudo errado. É como ele é muito mais rigoroso e criterioso que ele, fica chateado. Mas que eu entendo que a exogamia é essa criação de vínculos de casamento com fora do seu circuito, né? Fora do seu circuito familiar. É só dar um Google, mas eu não estou com o Google aqui não, estou onirando no divã. A exogamia deve ligar-se à posição de homens fora da tribo aí, tudo a ver. Homens habilitados a fazer um casamento endogâmico e a servir, dado o caráter temível desse casamento, de iniciadores aos sujeitos exogâmicos dos dois sexos. Entre parênteses, o, entre aspas, deflorador sagrado, o, entre aspas, iniciador ritual, na montanha ou do outro lado da água. Então, fecha parênteses, nota 54, Pierre Gordon, l'initiation sexuelle et l'évolution religieuse. Então, a iniciação sexual e a evolução religiosa, de 46. Aí tem uma citação: o personagem sagrado vivia não na pequena aldeia agrícola, mas nos bosques, como o Equindu da epopeia caldaica, ou na montanha, no recinto sagrado. Suas ocupações eram de pastor ou de um caçador, não de um cultivador. A obrigação de recorrer a ele para o casamento sagrado, que era o único que levava a mulher, acarretava, pois, ipso fato, uma exogamia. Nestas condições só podiam ser endogâmicas as moças que pertenciam ao grupo do deflorador ritual. Não entendi muito bem, fecha aspas, mas deu para ter uma ideia aí, né? Espero que você seja um pouco mais inteligente que eu e cognitivamente mais capaz de entender essas descrições de familiares. Mas eu entendi mais ou menos, né? Que o tal do personagem sagrado que vai favorecer o iniciador ritual, o deflorador sagrado, que vai favorecer a dimensão de um relacionamento endogâmico se tornar exogâmico, ou garantir isso. Eu entendi mais ou menos isso, mas vou ficar por isso mesmo. Aí fechou, eles começam. Deserto. Nada, deserto. Terra da... Quê? Deserto. Terra de noivados. Então, cara, querendo ou não, acho que é isso, né? Pra você entender o que eles estão falando direito, tem que ler o Pierre Gordon. Vai lá, seja feliz, eu não vou fazer isso. Todos os fluxos convergem para este homem. Todas as alianças são recortadas por esta nova aliança que a sobrecodifica. Faz sentido, né? Se o cara é o déspota, ele vai fazendo até o, né? Como a aliança dele é muito doida, né? A aliança dele é meio autorrealizada, assim, né? Muito doido. E aí, daí que todas vão aflorar e fluir a partir dessa, né? Como sobrecodificação. O casamento endogâmico fora da tribo põe o herói em situação de sobrecodificar todos os casamentos exogâmicos na tribo. Então, vou repetir. O casamento endogâmico fora da tribo, como se ele estivesse fora, né? Põe o herói em situação de sobrecodificar todos os casamentos exogâmicos na tribo. Então, a partir de hoje, todas as alianças laterais, né, exogâmicos fora da tribo, vão ser sobrecodificadas a partir desse místico aí, desse ritualizado muito doido. É claro que o incesto com a mãe, e a tá em itálico,
tem um sentido muito diferente. 2 pontos. Trata-se agora da mãe da tribo, tal como existe na tribo, tal como o herói encontra quando penetra na tribo, ou a encontra no seu regresso, depois do seu primeiro casamento. Ele recorta as filiações extensas como uma filiação direta. O herói, iniciado ou iniciante, torna-se rei. Então, de herói, para rei. O segundo casamento desenvolve as consequências do primeiro, extrai os efeitos deste. O segundo casamento, agora com a mãe, desenvolve as consequências do primeiro e extrai os efeitos deste. O herói começa por casar com a irmã, depois casa com a mãe. Que os 2 atos possam ser aglutinados, assimilados em diversos graus, não impede que haja isso duas sequências. A união com a princesa irmã, a união com a mãe rainha. O incesto é duplo. O herói está sempre a cavalo entre 2 grupos. Um ao qual ele vai para encontrar sua irmã, o outro ao qual ele retorna para reencontrar sua mãe. Isso deve ter alguma coisa de Game of Thrones, né? Este duplo incesto não tem por meta produzir um fluxo, ainda que mágico, mas sobrecodificar todos os fluxos existentes e fazer com que nenhum código intrínseco, nenhum fluxo subjacente escape à sobrecodificação da máquina despótica. É também pela esterilidade que ele garante a fecundidade real. Caramba, será que tem essa possibilidade, né? Porque dentro do fluxo germinativo, ficar com a mãe e com a irmã talvez garanta uma maior chance de esterilidade, né? Mas é isso que garante a fecundidade geral, né? De todo mundo que está envolvido sob esse regime despótico, por assim estou entendendo. A gente tem a nota 55, vamos ver se esclarece alguma coisa. Luc de Reusch, 1927. Ensaio sur le symbolisme de l'ancêtre royal en Afrique. Ensaio sobre o simbolismo do incesto real na África. Bruxelas, Universidade Livre de Bruxelas, Instituto de Sociologia Sauvé, de 1958. Beleza, então, para entender esse trecho aí, de onde que eles estão tirando essa vibe do incesto todo maluco aí com a irmã e com a mãe, Pierre Gordon e Luc de Rouge, sei lá. Achei estranho, tô achando, tô delirando mesmo, é isso. Estou sonhando essa sessão muito louca. Eu vou indo, gente. Não tem muito que voltar, não. Os caras estão brisando, também vou brisar. Tô vendo só que tem muito período, né? Nesse parágrafo são muitos pontos, assim, né? São muitas frases curtas. O casamento com a irmã é feito fora. É a prova do deserto. Ah, por isso que eles botaram lá, será antes? Deserto, terra de noivados? Vamos ver. O casamento com a irmã é feito fora. É a prova do deserto. Exprime o desvio espacial em relação à máquina primitiva. Ele dá uma finalização às antigas alianças. Funda uma nova aliança ao operar uma apropriação generalizada de todas as dívidas de aliança. Beleza. O casamento com a mãe é o retorno à tribo. É a saída para o deserto e outra volta, né, do herói que vira rei. Ele exprime o desvio temporal em relação à máquina primitiva. Nossa Senhora, diferença de gerações. Constitui a filiação direta, que decorre da nova aliança, ao operar uma acumulação generalizada de estoque filiativo. Ambos são necessários à sobrecodificação, como os 2 extremos de um laço no nó despótico. Caramba, que complexo, né? Olha só que legal isso aqui, porque um dá a dimensão espacial, eles têm que ser kantianos até o final da vida, né? Porque europeus. Também a gente no Ocidente talvez não inventou nada muito mais avançado aí do que o kantismo. Bebendo as fontes de Newton. Tudo doido isso, né? E aí o cara fez aqui uma justificativa, provavelmente foi o Senhor Deleuze, uma justificativa espaço-temporal para o incesto, essa diferenciação do cesto. Então vou repetir isso aqui para a gente se atentar de novo a isso. Uma é espacial, outra é temporal. O casamento com a irmã é feito fora, porque também por isso, né? Porque diz respeito de estar à margem da tribo, né? Estar à margem do grupo, né? Para a possibilidade de fazer essa quase exogamia para facilitar um incesto, uma relação endogâmica. É a prova do deserto.
exprime o desvio espacial, daí espaço, em relação à máquina primitiva. É engraçado, né? Parece que vai fechar mais. Ele parece que fecha mais do que a máquina primitiva, mas ele está abrindo, né? Ele está se abrindo para um deserto muito doido aí. Agora, por que o deserto? Não faço ideia, mas é isso, né? É realmente uma desterritorialização, uma descodificação para possibilidade de sobrecodificar, né? É isso que justifica, talvez, né, a expansão na qual todas as alianças e todas, aqui no caso, né, todas as alianças partirão dessa aliança que eu falei anteriormente, né, dessa autoaliança que o déspota faz, né. Então, primeiro, espacial. Eu falei isso aqui. Exprime o desvio espacial em relação à máquina primitiva, ele dá uma finalização às antigas alianças, funda uma nova aliança ao operar uma apropriação generalizada de todas as dívidas de aliança, né? Tem essa apropriação de todas as dívidas, né? Curioso. Mas agora o segundo plano, temporal, desvio temporal da máquina primitiva, o casamento com a mãe é o retorno à tribo. Então tem uma saída ao deserto e um retorno à tribo. Ele exprime o desvio temporal em relação à máquina primitiva. Diferenciação de gerações. Porque se o incesto era interditado lá na máquina primitiva por uma possibilidade de diferenciação das conexões filiativas, aqui no caso essa diferença de geração ela é quase que anulada, né? Parece isso, assim. Afinal, um filho ficando com a mãe. E aí seguem explicando. Constitui a filiação direta, pode crer, que decorre da nova aliança, ao operar uma acumulação generalizada de estoque filiativo, né? Que de alguma forma é isso, né? Ele pode se tornar, fiquei pensando nessa acumulação generalizada de estoque filiativo, ele vai ser responsável por, a partir de então, todos os estoques filiativos emanarão dele e afinal de contas ele tem uma autogeração também, né? Ele não é autogerado, mas ele consegue possuir, né? Aliar-se, produzir uma relação com sua genitora, né? Tem uma autossuficiência nesse bagulho, né? Ambos são necessários à sobrecodificação, como os dois extremos de um laço no nó despótico. Beleza? O incesto com a irmã e o incesto com a mãe. Tocou o despertador aqui na minha peitola. Estou cansado. Elaborei muita coisa, acho que por isso ficamos por hoje. Aqui nesse divã magnífico da clínica. Tô com um soninho muito gostoso, acho que daqui eu vou editar e dormir. Mas temos aí que na semana que vem a gente começa o 3.7.2 Elementos em Profundidade e Migração de Édipo. O incesto devém possível. Que doideira, né, cara? Difícil, né? Poxa, esse eu achei difícil, achei interessante, mas muito difícil. Se você, diferente de mim, achou fácil, me ajuda, por favor. É um pedido de socorro, parece uma piada, mas é um pedido de socorro. Vem aqui, explica o que esses meninos estão falando. Ai, que preguiça boa. Não, mas legal. Daqui a pouco a gente chega no 3.8, né, do Urstadt. Não é? Cadê o Urstadt? Nossa, tá longe ainda do Urstadt. Aqui o Urstadt. 287. Ih, falta um tempo ainda. Faltam 20 páginas. Beleza, minha gente. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, se cuidem. Ficamos por aqui, né, na nossa sessão de unir análise. E qualquer coisa me escreve aí. Faça como a galera que me escreve, siga me escrevendo, manda um abraço, manda um beijo, manda um beijo de volta. Se quiser mandar um recado também, tô por aqui. E posso mandar o seu recado. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.